Pessoal, nós estamos começando mais uma aula do nosso curso e eu quero que vocês, antes de começar, curtam, compartilhem, divulguem, inscrevam-se para que nosso canal possa aumentar o número de pessoas terem conhecimento quanto à palavra de Deus, quanto a vida humana, quanto à história. Nós falamos na aula passada sobre a criação do mundo e sobre Adão e Eva, que foram os pais da humanidade. E nós vimos a misericórdia do Senhor depois da queda, através do cordeiro que o Senhor tinha imolado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Na aula nós iniciaremos falando sobre Caim e Abel. Nós vemos que Deus agiu com misericórdia de novo, agora com Caim, que matou seu irmão Abel, e Deus o marcou para que ele não fosse morto. Deus agindo mais uma vez de misericórdia com o homem, né? A palavra vai dizer: o Senhor, porém, lhe disse a Caim: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Bom, após a queda do homem, o homem ficou imperfeito, né? Porque antes da queda, Deus tinha o cuidado do homem, tinha todo o zelo pela santidade do homem, mas só que a partir da queda, os olhos foram fechados de novo e nós passamos a agir de forma errônea, de forma que não agradava a Deus. E depois, com o passar dos anos, o homem foi se corrompendo de tal maneira que Deus mandou o dilúvio. E Deus procurou um homem correto no mundo. E procurando esse homem, ele encontrou Noé. Em Gênesis 6:3 vai dizer: então disse o Senhor: o Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Para você ver como somos falhos, né? Porque antes da queda nós tínhamos a imortalidade, nós tínhamos intimidade com Deus, mas a partir da queda o homem se tornou carnal, imortal. O que quer dizer? Que o homem conheceria a morte. E a corrupção foi crescendo na humanidade, a tal maneira de Deus entregar Jesus, seu Filho unigênito, para dar vida a todos nós. Porque até aquele momento o homem só ia se corrompendo mais e mais. E independente de se para ele ser profetas, o homem não obedecia os profetas, desonrava os profetas. E com o Calvário veio a obra redentora de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pedro 3:18-20 vai dizer assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito,
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Pois é, a família de Noé é uma família composta por 8 pessoas, e naquele tempo Deus desagradado do ser humano, ele destrói a raça humana com um dilúvio. E Noé foi tido como louco, né, naqueles dias, né? Porque ele construiu uma arca e depois de 100 anos Deus manda a chuva, Deus manda o dilúvio, e só a família dele que foi salva. Para vermos como é a justiça de Deus, né? Ele esperou todo aquele tempo para que as pessoas se arrependessem, mas elas não se arrependeram. E como aqui está falando mesmo em Pedro, no livro de Pedro, que Jesus desceu à prisão. Jesus morreu na cruz e desceu ao inferno. E pelo que podemos ver, ele salvou 8 pessoas do inferno. Imagine que Jesus descer àquela prisão e conseguir salvar 8 pessoas. É sinal da salvação que teve na época de Noé. Mas Deus prometeu, logo após o dilúvio, que então nunca mais destruiria a terra com água. Noé, nós tivemos Abraão, que foi o pai da fé. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de multidões, e que as multidões seriam igual às estrelas nos céus e como a areia do mar, incontáveis. Deus cumpriu a sua promessa, abrindo a madre de Sara, e que ela gera Isaac, o filho da promessa. Quanto a Ismael, Deus disse que faria dele um grande povo. Ismael foi um filho que ele esteve na pressa de cumprir a promessa de Deus, porque ele estava muito velho e ele poderia não cumprir essa promessa. Mas Deus cumpre a promessa que ele faz. Isso foi uma falta de fé de Abraão, apesar que ele é o pai da fé, né? Porque ele quis apressar, Sara quis apressar essa bênção que Deus ia dar para ele. Isaac gerou a Jacó, que teve um encontro com Deus e foi marcado. E a partir desse momento do encontro com Deus, porque Jacó era tido como trapaceiro, ele passa a se chamar Israel, voltado para Deus. Cumpre-se aí a palavra que Deus disse a Abraão, Isaac, ou seja, Gênesis 35:11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então foi uma promessa que Deus fez lá no início para Abraão, que carregou com Isaac a mesma promessa, e se cumpriu através de Israel, de Jacó, e a partir das 12 tribos que se formaram, a nação de Israel começa a surgir.
A nação de Israel não nasceu simplesmente em 1945 com a criação do Estado de Israel, mas sim a partir da promessa de Abraão. Isso vai gerar uma polêmica muito grande, principalmente entre os árabes, né? E os árabes não surgiram a partir de Maomé. Os árabes surgiram a partir de Ismael. Ismael, que era o filho de Abraão. Não era o filho da promessa, mas era o filho de Abraão. Com Agar, que era escrava. Por isso que o conflito perdura até hoje. Mas se vermos, se analisarmos minuciosamente, eles são irmãos e hoje são tratados como primos, né? Infelizmente. A partir de Jacó surgem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Após a morte de José, se levantou um novo rei sobre o Egito, que perseguiu os israelitas. E Deus, vendo a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor. Assim se levantou um profeta para libertá-los, Moisés. Bom, o Egito era dominado por Faraó. Depois da morte de José, que passou o que passou, né? Com a dificuldade de relacionamento com seus irmãos e com a história de José mesmo, até chegar ao governador do Egito, os israelitas agora não teriam mais a presença de José para ajudá-los. Agora haveria perseguição de Faraó. E para libertá-los surge Moisés. Deus fala com Moisés: vai, liberte o meu povo. E como já sabemos da história, ele tira o povo do Egito, leva para o deserto, onde passam 40 anos. E a partir dali, a nova geração que surge no deserto, eles vão ser os que entram na terra prometida. Os que saíram do Egito morrem no deserto pela incredulidade que tinham. Mas vamos tratar disso na próxima aula. Tchau.